E aqui eu quero falar de uma questão que ela é muito, muito recorrente entre pais e filhos. Eu tenho uma convivência na academia de jiu-jitsu que eu frequento, converso com professores, tenho uma relação muito próxima com os professores. E muitos deles falam que é muito comum os pais chegarem, os professores falando assim: o meu filho é muito agitado, meu filho não para, meu filho... você acha que eu tenho que levar ele no psiquiatra para tomar um remédio? E muitos desses professores falam assim: não, seu filho é só uma criança. O nome técnico disso é criança. Seu filho, ele só tem energia, né? Seu filho, bota ele aqui, traz ele 2 vezes por dia, sabe? Deixa ele 2 aulas seguidas. Então, seu filho só energia, você tá correndo, você tá brincando. Exatamente. Ele vem aqui, ele é uma criança normal. Mas ele não presta atenção, ele corre, ele quer brincar, ele não quer estudar. O que criança quer? O nome né? Nome científico disso, é criança. E a gente tem visto e a gente tem vivido um aumento muito grande do uso de remédios, né? Então a gente teve, durante a pandemia, a gente viveu um crescimento muito grande do Zolpidem. Acho que virou até o fenômeno que era recorrente, né? Virou até uma brincadeira da galera do tô chapado de Zolpidem, né? Da galera falar um pouco disso, né? Da dificuldade que a galera tem pra dormir. Você falou do Rivotril. Tem diversos outros remédios que a galera toma. E quando a gente tá falando principalmente do adolescente, existe muita essa recorrência do pai que vê a criança. Então a gente pensa o pai que tá trabalhando. E a gente tá falando de um contexto um pouco mais privilegiado, né? Então o cara tá trabalhando, corre, é foda. Das 9 às 6, vai até a porra da Faria Lima, pega trânsito, volta, chega, pô, meu filho tá dando trabalho na escola, meu filho não tá estudando, chega em casa, meu filho tá correndo. O que dá pra fazer? Pô, deu um remédio pro meu filho, pum, desliga um botãozinho ali. Como é que é essa relação, você que trabalha com neurociência, você que trabalha muito com jovem, muito próximo aos jovens, dessa questão dos pais quererem medicar tanto os filhos, assim? Cara, eu sempre falo sobre remédio assim, ó. Existem casos que o remédio é um grande aliado, ele é importante, ele ajuda, ele tira... Assim, ele resolve o problema ali. Só que o remédio tem que ser a última opção. Então eu não sou contra remédio. Acho que a indústria farmacêutica, em sua grande maioria, existe toda a malvada indústria farmacêutica Desculpa, essa é a teoria da conspiração da esquerda, né? Essa é, porra, que é... Eu não sei se é só da esquerda não, viu, mano? Porra, até que é foda. Porque sim, existem os malvados da farmácia. É que tem uma galera muito também de direita, é por isso que eu falo assim, é tão absurdo que a gente pega 2 extremos políticos, mas que fala assim, a indústria, ela não quer que você saiba. Nossa, a cura do câncer tá numa gaveta ali que ninguém quer abrir, o cara, ele quer deixar você mal. Então, assim, né, é democrática, ela vai em todos os espectros políticos. Mas eu falo assim, por exemplo, TDAH. Eu fui diagnosticado com 30 anos com TDAH. E aí, beleza, saiu o laudo, minha neuropsicóloga, a doutora Patrícia Zoc, sensacional, ela falou assim pra mim, ó, você tem o transtorno do déficit de atenção. Aí ela falou assim, você quer tomar remédio ou você quer fazer terapia? Por quê? Porque você é um homem de 30 anos, você já tem condição de tomar a sua própria decisão. Aí eu falei pra ela, o que precisa? Eu falei, olha, se você quiser tomar remédio, eu vou te encaminhar pra um psiquiatra, porque o psicólogo não vai, né, dar remédio. Eu te encaminho pra um psiquiatra, ou você faz um processo terapêutico aqui pra trabalhar. Aí eu falei pra ela assim, mas e se eu tomar remédio, o que acontece? Ela falou, você vai encaixar. Essa sua agitação vai terminar. Essa tua fala ansiosa vai terminar. Mas assim, você quer que isso termine? Será que você chegar no podcast aqui... Eu sei lá, na minha cabeça a gente tá 20 minutos conversando. Entende? Então assim, a gente entra num fluxo, por isso que eu falei, eu saio, eu não lembro de catar as coisas, me lembra de levar minhas blusas embora. Eu fui... Tanto que quem vê os cortes vai falar, o cara foi 3 episódios, foi tirando as blusas aqui. Então assim, entra num fluxo, porque a dopamina dá uma equilibrada, e aí você funciona pra caramba, que é o tal do hiperfoco no TDAH. Então é preciso que os pais que vão pensar em medicar os filhos, eu nunca vou dizer assim, não medique, porque tem caso que o aluno tem tanto sofrimento, o aluno não, a criança tem tanto sofrimento por causa do TDAH, por exemplo, que o remédio vai botar ele num mínimo para viver, o mínimo viável. Assim, falar, cara, isso aqui é o mínimo.
O cara não consegue ver uma aula, o cara repete em todas as matérias, é um negócio animal. Essa pessoa está em sofrimento. O remédio bota ela no mínimo, ela consegue viver bem e vai embora. É igual, tipo, alguém que tem convulsão e fala, cara, é impossível viver desse jeito, e toma um remédio e resolve. Vai dizer, o remédio é ruim, a indústria farmacêutica é do mal, tá. Qual que é o grande problema? O cara que toma Ritalina sem ter TDAH. Ou o pai que fala, eu vou dar um remédio pra dar uma quietada nesse menino porque ele é muito agitado. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra gente, e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. A gente tá começando esse canal daqui, então cada inscrição importa pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E quero avisar que o meu livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, mas Você Precisa Saber, lançado pela editora Maquinaria, já está à venda. Você pode comprar no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ou nas melhores livrarias. De volta pro corte. Então, assim, cara, esses são processos que é humano. Criança que é agitada, criança que fala muito, criança que pula, criança que não obedece regra, criança... Por quê? Porque o que faz essa coisa, assim, adulta... Por exemplo, eu palestro para pais, para professores e para adolescentes. Eu nunca tive alguém, pais e professores, ou empresas que, tipo, adultos assistindo a minha palestra, alguém que, tipo, falou pra mim, mano, nada a ver isso aí que você tá falando. A pessoa que não tá gostando da minha palestra, por uma questão social e tal, ela fala, cara, tá bobeira isso aí, vou ficar aqui, esperar acabar e vou embora. O adolescente fala. E quando eu chego assim, o adolescente fala assim, nada a ver isso aí, isso é mentira. Aí a professora fala pra ele, não fala assim com o palestrante, respeita o palestrante que veio aqui na nossa escola. Fala pra deixar e fala, calma, como é que é isso aí? E aí eu vou na vida do cara e vou trocar ideia e vou entender. Agora você acha assim, não, dá um remédio pra esse menino, que é absurdo ele achar que a minha palestra não é boa, que ele falar. E isso é um pequeno recorte da vida, ele tá na minha palestra, eu vou embora, eu não vou mais conviver com ele. Mas provavelmente ele faz aquilo em casa, ele faz com a professora, ele é um agitado. Então, use remédio, sempre que for necessário, como a última opção. Às vezes você vai resolver o problema de um... Vamos pegar a agitação, que você deu o exemplo. O próprio professor de jiu-jitsu, que não necessariamente conhece de neurociência, usou um mecanismo de neurociência. Ele só é agitado, bota ele se ele faz uma aula e não está queimando ainda, bota em 2. Use dessa energia em prol de catapultar Porque a grande sacada, quando você vê gênios que tem algum tipo de transtorno, ou autismo, ou transtorno de déficit de atenção, TDAH e tal, o que ele aprendeu a fazer? A cabeça dele é zoada, mas ele conseguiu canalizar aquilo ali para uma coisa boa. Eu sou mega agitado, eu sou um cara que falo muito, eu gesticulo muito e tudo mais. Cara, me contrata um dia para tua empresa para eu fazer planilha e organização de patrimônio. Eu sou o pior funcionário do mundo para fazer isso. Agora me põe para relacionar com o cliente, atender, reclamação, vender, apresentar, fazer treinamento. Cara, eu ando numa performance assim absurda. Então, o remédio ele tem que ser a última opção, porque muitas vezes a própria terapia, o esporte, o teatro que você falou, né? O menino ele é meio triste, vamos dar um remédio para depressão para ele. Cara, às vezes é uma questão social que só dele no teatro ele se sentir bem, ele se sentir acolhido. Voltamos lá na primeira pergunta lá do tipo, porra, a gente solta o cara na ladeira? Não, você dá embasamento emocional para ele poder expor essa vontade que ele tem, expor essa vida, e aí tudo melhora. E aí, agora, assim, fizemos de tudo, não tem como. Toma remédio. Eu, assim, eu levo isso pra minha vida, assim. Eu tomo remédio só no último grau, quando, assim, não tem mais o que fazer. Então, por exemplo, tô com dor de cabeça. Sabe o que eu faço pra dor de cabeça? Durmo, cara. 90% das vezes que eu tenho dor de cabeça, eu durmo. Tá com resfriado? Pô, toma ali um chá quente ali, se cobre, faz aquele processo que a nossa avó já fazia, não tinha remédio de farmácia e já resolvia e tal. Agora assim, cara, pô, faz 3 dias, já tomei chá, já fiquei debaixo da coberta, não dá. E tá prejudicando, eu tenho que fazer palestra, tenho que trabalhar e tal. Tá tendo um prejuízo da minha vida. Aí entra o remédio. Então assim, ó, de novo os extremos. Quem fala que TDAH não existe, que autismo é uma invenção, que agora tem um monte de autista e não tinha antigamente,
É só um viés de confirmação. Porque se você pegar uma característica de um autista hoje, diagnosticado e tudo mais, e lembrar lá na tua escola, tinha um com o mesmo eu já perfil, quero falar um pouquinho disso daí. né? Então, assim, sempre existiu e é uma questão genética e tudo mais. Então, falar que TDAH não existe, falar que autismo é invenção, tal, é um extremo, é besteira. Agora, existe um nível exagerado de diagnóstico. Por quê? Ainda, eu espero um dia, na nossa reunião de 2070, a gente lembrar, eu falei, lembra que eu falei que um dia iam achar um marcador biológico para o autismo, um marcador biológico para o TDAH. Vai fazer o exame de sangue, igual ele fala assim, o cara tem colesterol e tem TDAH. Por quê? Hoje é clínico. Aí eu te pergunto, qual é a qualidade do médico, terapeuta? Ou então assim, cara, tá bom, põe aí no laudo. Ou a escola que fala assim, tipo, meu filho fica dando trabalho. Aí alguém dá um selinho TDAH pra ele, aí ele tem uma prova diferenciada, alguma coisa, e até a própria culpa dos pais fala assim, não é que ele é ruim, é TDAH. Então você, tipo, tirou a culpa das costas também. Por isso que faz. Entende? Então tem toda essa relação. Por isso que o caminho do meio, o caminho da ciência, o caminho de, peraí, vamos avaliar se isso aqui é legal. Mas dá mó trabalho, né? Puta merda, é o pior. Dá mó trabalho, né? Ter que cuidar do filho, né? Muito. Dá muito trabalho. Por isso que eu digo e repito. Tome remédio sempre que for preciso. Eu quero só vou dar pra gente encerrar aqui, eu quero dar um testemunho de como foi minha primeira experiência no psiquiatra. Tinha uma consulta marcada com um psicólogo, né? E por um acaso, eu errei minha consulta, marquei com um psiquiatra. Né? Então, eu precisava falar com o psicólogo, na verdade, acabei marcando com um psiquiatra, né? E aí fui falar com o médico e tal. Então, eu nunca tinha passado por uma terapia. Eu tava num momento muito triste mesmo da minha vida, tava num momento muito mal mesmo, tinha passado por um término de namoro, tava meio pra baixo e tal. E falei pro psiquiatra, falei, passei por um término, passando uma coisa assim, tô passando por assim, assado, pá. O cara me ouviu, sei lá, por 15 minutos. Aí eu falei assim, muito que bem. Cardeneta. Tem aqui 2 remédios. Você toma isso daqui uma vez por dia, taranã, e é isso. E eu sei qual é a receita pra 2 tarja preta. Simples assim. Eu olhei assim e falei, caralho. Preciso que uma ideia com um cara de 15 minutos. E ele me deu um remédio de tarja preta assim. Tipo... Não perguntou da minha vida, sabe? Não perguntou da minha mãe, né? Não perguntou do meu pai, sei lá. Qual é a relação do seu tem pai? Alteração neuronal, é um negócio fundo pra caralho. Sim. E deu olhar assim. E aí depois eu fui conversar com amigos, tal. Acabei não tomando. Eu falei, não, foi uma coisa que me assustou, né? Eu era muito novo, mas eu tinha um pouquinho de personalidade de falar, tipo, não. Né? Acho que é uma coisa que eu sempre tive de questionar a autoridade. Então isso acabou me salvando um pouco dessa situação. E foi uma coisa que eu conversei com alguns amigos meus, especialistas médicos. E é uma situação meio Tostines, né? Que a gente pergunta se Tostines é crocante ou vende mais porque é crocante. A maioria das pessoas já vão pra esse cara querendo o remédio. Predisposta, exatamente. Então o cara senta lá, ele quer o remédio. O que acontece? Muitas pessoas já sentaram lá querendo o remédio, que eles condicionaram aquele profissional a ele entender que a partir do momento que o cara sentou ali, bicho, eu vou passar um remédio... E resolve o problema próximo. Resolve o problema dele próximo. Aí você bota num sistema de saúde, aí você bota num sistema de plano de saúde, que o cara recebe super pouco para aquilo. Então a gente tem um problema também que é um defasamento da própria indústria e do próprio profissional, que ele entra no próprio sistema de eu vou fazer isso aqui porque é o mais conveniente, é o que é mais fácil. Porque, de novo, dá trabalho. Muito. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o William Borghetti. Pra você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!